ela trazer o libertador. Apenas uma família judia comum. Ele nunca foi e apanhou realeza e celebridade ou algo, ou até mesmo algum sacerdote. Ele tomou uma família comum. Vem? Simplicidade. Observem o que ele fez então. Ele trouxe uma criança, um simples ser humano. Ele podia ter ordenado o sol, se ele quisesse, para libertá-los. Ele podia ter ordenado o vento para libertá-los. Ele poderia ter ordenado um anjo para libertá-los. Oh, aleluia! Deus pode fazer o que Ele bem quiser fazer. Bem, como você sabe disto, irmão Branham, Deus não sai do seu programa. Esta é a razão pela qual sabemos disto hoje. Tem que ser simples. Vem. Agora, Ele sempre opera em simplicidade. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler São Lucas, capítulo 12, verso 32. Lucas 12, 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Grande Criador, queremos tomar posse daquilo que o Senhor agradou dar-nos. Desejamos permanecer em Sua presença e ser como o Senhor é, pois assim é o que o Senhor deseja e é o seu mandamento. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E reconhecemos que no físico, no intelecto, não temos condições de ser perfeito. No homem exterior, não temos condições. Mas o Senhor nos condicionou no homem da alma, aquele que é como o Senhor, crê no Senhor, anda com o Senhor. Fale conosco mais uma vez, através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A minoria. A gente tem que tomar cuidado, porque tem coisas que acontecem entre nós mesmos, pastor, membros, diáconos, membros, e que
pode causar uma raiz de amargura, o que não deveria existir. Mas, conforme as palavras que você ouve, a correção que você recebe, você pode não agradar, porque a Bíblia diz que a correção no presente momento não é boa. Depois de exercitada é que ela vai ser boa. Mas no presente momento você fica até agitado, nervoso. Por que disse isto? Por que falou isso? Por que pregou isto? Por que me corrigiu nisto? Então, a gente tem que, como membros de um corpo, reconhecer que há necessidade de alguma correção na gente. Andou errado, falou errado, agiu errado, olhou errado, ouviu errado. E se tem uma correção, então vamos colocar as coisas todas no lugar. E não permitir que aquela raiz de amargura venha nos alcançar. Porque aí é difícil nós permanecermos juntos, é difícil nós andarmos juntos, é difícil estarmos na mesma igreja, porque quando olho para aquela pessoa que te corrigiu, que falou algo com você que você não gostou, e você acha que a pessoa não devia ter falado, e a pessoa tem um cargo para falar aquilo, mesmo na igreja. E você sabe que os diáconos, até os nossos diáconos, têm sido muito bons, muito mansos. E é uma virtude que eu admiro neles. E tem pessoas que acham que aquilo que eles têm, a mansidão, então os membros passam a fazer coisas contrárias, erradas. Aí o erro está no membro. Porque eu acho que uma coisa difícil é homem corrigir homem. Homem para homem. Então é difícil. E mesmo a pessoa agindo na igreja de uma forma errada, homem com homem não é fácil. Então precisa-se de um ofício para aquilo. E aí tem o ofício do diácono, para poder agir, para falar com a pessoa, para instruir a pessoa. Então aquilo não é bom no momento. E o irmão Brana mostra que nós não devemos deixar o ódio, a raiz de amargura, estar em nosso coração, que isto afastaria o Espírito Santo de nós, tiraria o Espírito Santo do tabernáculo, causaria mal a seu pastor. Essa é a expressão do irmão Brana, Cristo, mistério de Deus revelado, naquela parte da carta à noiva que nós mesmos temos intitulado assim. É uma carta à noiva. E a gente precisa aprender. Se a gente falha, então a gente é passivo de uma correção. E não é bom, como digo, não é bom homem corrigir homem. Já pensou? Porque você sente-se envergonhado. Mas antes de você sentir-se envergonhado, pondera a sua vida, suas palavras, se elas estão de acordo com a ordem da igreja. Se não está de acordo, então humilha-te e arrependa-te e coloca sua vida em ordem. Não vai achar ruim o que as pessoas vão falar, certo? Não vai achar ruim. Principalmente um diácono, uma pregação, corrige e a pessoa fica sentida. Cristo, mistério de Deus revelado, 86 da tradução da Voz de Deus. Se o irmão, você pensa que ele está um tanto errado, ou a irmã, diga: Senhor, não me deixe jamais ter a raiz de amargura brotada, porque o afetará, tirará Cristo bem da minha vida. Esse ácido venenoso de malícia e inveja e rancor
que somente levará o Espírito Santo bem para longe de você. Isto o fará correr daqui do tabernáculo. Quer dizer, vai até tirar você do tabernáculo. E ele tirou você do tabernáculo, aí você estava com aquela raiz de amargura, aquele rancor, a inveja, ou a malícia, alguma dessas coisas estava atacando o seu coração. E você já não sentiu bem no companheirismo. Você sabe que a gente é Deus para uns e demônio para outros. A coisa mais dura é você ser demônio para quem você era Deus. Não sei se vocês entendem. Que tem hora que você diz, o irmão ali é Deus em carne. Aí depois há uma discordância, aquele irmão pode pisar no seu calo, aí você já vira a coisa. Aquele irmão ali está com o diabo. Bom, ele tem Deus ou tem o diabo? Porque os dois não podem estar no mesmo lugar. E a pessoa precisava reconhecer quando ela erra. Quando a gente erra, a gente tem que reconhecer, voltar atrás e consertar. Mas o que é difícil as pessoas fazerem isso, reconhecer que estão erradas. Uma das coisas condenadas pelo irmão Brana, e que ele nos corrige, e que ele tinha vontade de fazer. Eu quero ler outra vez para vocês. Eu preguei na mensagem irreverência, esse parágrafo. Então eu vou ler para vocês outra vez, porque eu sinto que essas coisas têm acontecido. Qualquer repreensão, qualquer correção, a pessoa já se sente ofendida. E você deve entender que foi passivo de correção. Precisava daquilo. É como um filho apanha do pai, da mãe. Ele precisou de apanhar. Certo? O pai e a mãe não vai sangrar, mas vai corrigir. A Bíblia diz que é para açoitar com vara. E hoje, perante a lei, você sabe que sim, encontra em dificuldade. Teria que deixar os filhos para ser rebeldes, para dar trabalho para a polícia futuramente. Mesmo filhos de crente, porque a lei coíbe, não permite você dar aquela instrução de correção que a Bíblia diz. Açoitar com vara. Se você açoitar com vara, o menino vai ficar com a perna cheia de calombo. E o que vai acontecer? Se ele for na sala de aula e a professora vir, de lá mesmo eles vão dedar. Quem foi que fez isso com você? Aí aquele arteirinho, aquele capetinho é um santo. É? Antes revirava tudo, que até o vizinho não gostava. Mas a hora que apanhou, aí tornou-se um anjinho de guarda. Quem fez isso com você, queridinho? É para poder culpar o pai e a mãe. Essas leis que estão fora da Bíblia, não é? E outro lado é bom essas leis porque tem os pais maldosos que arranca sangue mesmo, certo? Que até mata, e tem filhos que matam pais também. Vocês sabem que tem tudo isso aí. E tem que se tomar cuidado, porque na hora do nervosismo, da agitação, o tempo que eu mais sofri foi quando os meus meninos eram pequenos, a idade que me dava trabalho, não muito garotinho. Mas quando vai pegando a adolescência, você sofre, a mãe fica deprimida, o pai dá um estresse, você quer corrigir, não dá conta, você ensina, não obedece, é o espírito do dia, certo? E desses espíritos pega na igreja também, a pregação vem, o pastor quer ensinar, o membro não obedece, não escuta, entende? E depois apanha com a mensagem, dá uns calombos nele aí, uns vergões, né? Uns vergões no lombo espiritual, e aí é uma reclamação,
A pregação sem amor, essa deveria estar na igreja de Jesus. Ele com a zorrague na mão, e os que criam nele diziam que ele era de Deus, e quando viram ele com a zorrague na mão, acho que até aqueles que criam nele davam uma olhada e falaram: o que aconteceu com o nosso mestre? Está revoltado hoje. Mas ele no final expressou: vocês não devem fazer da casa do meu pai um covil de salteadores. Quer dizer, isto é porque estou vos batendo, açoitando, Jesus podia dizer. Então tem coisa que é bom a lei, certo? Tem coisa que é bom. Para o marido mau que bate na mulher, é bom ter uma delegada, certo? Marido mau. A mulher não foi feita para bater. Bem que ela hoje está batendo no marido mesmo. Bem que ela hoje está musculosa. Ela não quer ser aquela mulher delicada. Não. Ela quer ter músculo também. Ela quer fazer de tudo. Ela quer mostrar para você que você não conserta aquela lâmpada, ela sobe na escada, cai, quebra o braço. Ela quer mostrar que faz. E tem umas que faz mesmo. Tem umas que você tem que tirar o chapéu, porque elas fazem mesmo o trabalho de homem. E talvez o dela ela não faz. Porque sempre é bom fazer o trabalho oposto. A igreja também, ela quer fazer o oposto. Deus mandou ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinar em todas as nações. A igreja vai e constrói seminários, creches. Deus nunca mandou fazer aquilo. Mas ela vai e faz. É ruim? Não, mas Deus não mandou fazer. O que Deus mandou fazer, a igreja não faz. Mas por que ela faz essas coisas? Eu sempre tenho orientado. A igreja faz creche porque ela quer se unir com o Estado, com o governo municipal, com o federal, para poder vir uma grana para ela. É isso, é vivacidade da igreja. É dos pregadores, é vivacidade daquilo ali. Para poder vir um dinheiro. Enquanto que deveria dar a César o que é de César, aí a igreja também fica sugando César. Certo? Então, para tudo você tem que ver e pôr os pingos no lugar certo. Eu estou falando isso porque eu sei que não é bom e não é agradável. Eu creio que cada diácono, ao falar com qualquer pessoa, deve medir as palavras, deve medir a ação, certo? A forma e amigável para poder corrigir um ou outro na igreja. Um diácono, ele pode fazer cara feia para o menino, ele pode zangar com o menino, mas não pode bater no menino. Mas ele não vai querer ele fazer cara feia para um barbado, um bigodudo aí. É coisa diferente. Ele vai ter que saber falar com o irmão. Aquele irmão que falava língua estranha na hora do culto, tem que chamar ele depois do culto, falar: meu irmão, nós temos uma regra aqui, dada pela Bíblia, pelo profeta, que não se fala a língua estranha enquanto alguém está pregando. Agora, isso daí não pode ser corrigido entre os pentecostais, gente. Lá, o homem, o pregador cheio do Espírito Santo, é aquele que fala 10 em português e 50 daquele que eles não entendem. Aquele é cheio do Espírito Santo. Ou senão se mistura um pouquinho assim, não ficou sabendo de nada e diz que está cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que é para calar a boca, para não falar, que se não há intérprete, não fale, eles vão e falem. O pregador é o maior culpado, é o pregador pentecostal, que já faz esse trabalho. Então, olhando para esse lado aqui, da irreverência, todo pregador tem isso. O pregador escuta o outro pregar, então dentro dele está formando uma mensagem, e dá vontade dele ajudar o pregador, você entende? Eu tenho um pregador me ouvindo, aí eu não dou conta talvez de captar um ponto, e aquele pregador que está me ouvindo, ele captou aquele ponto, ele já dá uma notinha do lado dele. Está errado, certo? Ele está errado. O dia que ele tiver oportunidade, ele vai dar a palavra dele. Mas isso é o que o irmão Brano ensina aqui. Vou ler para você saber que não é coisa nossa. Perguntas e respostas número 14, parágrafo 165. Tenho estado assentado na plataforma ouvindo um ministro pregar, e ali chega um ponto,
Eu queria levantar e ajudá-lo a tal ponto que eu não saberia o que fazer. E vocês teriam feito a mesma coisa. Todos nós fazemos isto. Mas o que é isto? Isto é irreverência. Se assente com reverência, meu irmão. Então se assente com reverência. Enquanto eu prego, um irmão não pode estar pregando para o outro aí ao lado. Eu estou pregando aqui, o irmão gostou tanto da mensagem, começa a pregar um para o outro. Se a pessoa bem, se nossa igreja fosse assim, as mulheres fossem pregadoras também, ia dar uma fofoca na igreja. Vai escutar o pastor, enquanto o pastor prega, uma irmã prega para o outro. Gostou tanto daquele pontinho da mensagem, irmã. Nossa Deus. Nessa hora, o homem fica calado na igreja também. Certo? Que aí nós temos Bíblia para dizer, a mulher fica calada na igreja, mas na hora de pregação, o homem fica calado também. É irreverência falar para outra pessoa ao nosso lado com respeito à mensagem que nós estamos ouvindo. É irreverência. Aquilo atrapalha o pregador. Porque o pregador está vendo que você está conversando e aquele instante que você conversa com a pessoa, você não está entendendo o que o pregador está pregando. Porque você está pregando lá ao seu vizinho. Então isso chama-se de irreverência. Essa mensagem eu preguei faz muito tempo, mas é bom vocês ouvi-la também. Eu creio, ouvindo esse pedacinho aqui já está bom demais. É uma irreverência, certo? Estou fazendo aqui uma base para eu começar, porque se é uma minoria e é irreverente, não adianta nada. Nossa igreja é pequenininha, todo mundo conversa na hora da pregação. Não adianta nada. Nós somos meia dúzia, mas nós somos uma minoria. Mas uma minoria que conversa é irreverente. Tem hora que é melhor ser um que não tem com quem conversar. Porque não pode ter mais um. Que a gente fica tão emocionado que perde o culto, perde palavras para poder falar com outra pessoa. Então são coisas que nós não devemos fazer. Eu estou dizendo isso porque a gente sabe que o diácono tem a liberdade para fazer esta correção dentro da congregação, das pessoas irreverentes, das pessoas que dão papeizinhos para as outras. Não pode conversar? Aí passa uma para a outra. Vai chegar o papelzinho lá na irmãzinha, no irmãozinho, um papelzinho de conversa. Irmão Brana foi contra isso também. E o diácono está olhando para isso. Dentro da igreja não é lugar de ficar chupando bala, mascando chiclete. Ao ponto que muitas vezes as pessoas mascam chiclete, a hora que perde o sabor mesmo, é perigoso fazer bola dentro da igreja. E quanto não, pega o restolho ali e prega debaixo do banco. Aí o zelador vai olhar, está sujo isso daqui, pode saber que é uma mocinha que senta ali. Quer dizer, é irreverência, falta de asseio. Certo? Você vai chupar sua bala até chegar aqui na igreja. Chegou, entrou para dentro, acabou. Terminou o culto, você saiu lá fora, chupa sua bala. É como nós temos orientado, você vem para o culto, desliga o telefone. O celular, hoje, todo mundo tem celular, criança tem celular. Todo mundo tem celular hoje, de primeiro celular era só de rico, hoje não. Hoje todo mundo tem celular. E aí dá para ficar com o celular ligado, escutando pregação e mandando notinha. Certo? As pessoas são tão ágeis que assim, e está tudo errado. Então, o que tem que fazer? O horário de culto, desliga o telefone, o celular, certo? Deixa toda a coisa quieta só para o culto. É o que precisa aprender. Você precisa aprender. Eu tenho que receber um recado, diga para a pessoa mandar o recado outra hora. São coisas que o homem de negócio é um problema. Talvez não pode nem ir no rápido, não pode ir para o céu, porque não pode reverenciar. Que o homem de negócio toda hora está recebendo um telefonema, toda hora. E tem hora que você tem que cortar. Por isso tem o horário comercial, certo? Tem o horário de almoço. Aí você não vai atender naquele horário de almoço. Você atende o horário certo,
O comércio está aberto naquele horário que você está trabalhando. Agora, outros deixa direto, certo? Deixa direto. Então, a gente precisa aprender, na igreja, precisa aprender essas coisas. Se Deus tem uma minoria, Ele tem que ter uma minoria reverente a Ele. Uma minoria que o ouça. Uma minoria que dedique a Ele. Amém? Esta é a minoria. Eu queria apenas dar esta nota para te ajudar. E o outro lado aqui da mensagem, Cristo, Mistério, Deus Revelado, 86, creio que é isso mesmo, 86, para te ajudar, que o irmão Brana diz, talvez você escuta alguma correção e o ácido venenoso da malícia, do ódio, da inveja, aquele rancor do que a irmã fez, do que o irmão fez, aquilo tira você do tabernáculo, tira o Espírito Santo de você. E é uma coisa tremenda, porque você é selado até o dia da redenção. Mas que hora que você está vivendo agora? A redenção já aconteceu, o Cordeiro até já saiu do trono. E é difícil para as pessoas verem a realidade da Bíblia. Quando Jesus pregava e João dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu creio que tinha alguns por ali, alguns crentes por aí, dizendo, aquele lá, chamando aquele homem lá de Cordeiro. E ele era o cordeiro, mas tinha transformado de cordeiro animal para cordeiro humano, o sacrifício. E não era nem aceito mais. É um espaço de tempo que Deus não aceita o seu sacrifício. Olha, eu estou fazendo um sacrifício de cordeiro. Não, agora a graça está em carne. Como que você está fazendo sacrifício de cordeiro? A graça está em carne, é Jesus Cristo. Aí vem, eu estou fazendo o sacrifício da graça. Não, mas agora a graça está em carne, em William Branham. Então você tem que ver, ele não está te atendendo naquilo ali. Ele te dá as bênçãos, porque ele dá para todo mundo. Mas dentro da sua palavra, conforme sua palavra, você tem que ver a maneira de Deus agir. Certo? E logo você fica preocupado, e Apocalipse 10, de 1 a 7, e perde, porque Deus já está em Apocalipse 10, de 1 a 8, de 8 a 11. E você perde. Mas vai na igreja, eu creio no irmão Brana. Mas não é o irmão Brana agora, o irmão Brana já morreu. É a mensagem. E a mensagem é Apocalipse 10, de 8 a 11. Entendeu? O profeta não é o William Brana. O profeta é a esposa. Certo? O profeta não é o irmão José. O irmão José é um profeta para entregar mensagens. Certo? Para poder ser como José do Egito, pegou os livros, e pega os livros e passa para o mundo inteiro. Mas na questão de profecia, nós temos a mensagem do irmão Brana dizendo que é a esposa. O irmão Brana que diz, a era de Pérgamo 56, 58, ele está dizendo que ela tem o assim diz o Senhor, esta esposa do último dia. E poderia muito bem estar encabeçada por ele, certo? Como o irmão José, o irmão Brana diz, ele é profeta. E quem diz que ele não é profeta? Profeta é um pregador, certo? E um pregador pode ter também algumas visões, ele pode ter. Agora, o irmão Brana sabia muito bem como posicionar estas coisas. Não estamos menosprezando de maneira alguma irmão José, porque o trabalho dele é excelente no mundo inteiro. Ninguém faz o que ele faz, certo? Agora, ultimamente, ninguém faz, depois que caiu na mão dele, que antes estava na mão dos outros, que estava fazendo também, e que não eram intitulados profetas pelo irmão Brana, certo? E fazia mensagens, e doava mensagens, como nós tivemos no Brasil, mensagens antes de ter a voz de Deus nos cuidados do irmão José Brana. Nós tivemos as mensagens no Brasil, nos ensinando, nos orientando, porque irmão José Brana ainda não tinha chegado no lugar que precisava, de conversão para a mensagem e tomar mesmo as rédeas da voz de Deus. Hoje é ele, então tudo bem. Agora, no tocante à revelação, não é mais nem você ter o livro do irmão Brana. Todo mundo tem os livros do irmão Brana, e eles principalmente
tem livro do irmão Brana, está esperando o irmão Brana ressuscitar para revelar 7º selo, 7 trovões, 3ª puxada, visão da tenda, novo nome. Eles estão esperando quando tudo está revelado, onde o próprio irmão Brana mostra que está revelado. Então tem hora que você reverencia muito um homem e perde a palavra. Eu não quero que você me reverencia e vai perder a palavra. Certo? Tem hora que é assim, reverencia muito um homem e perde a palavra. Reverencia muito o irmão José Brana e perde a palavra. Reverencia muito pastor Joaquim Gonçalves Silva e perde a palavra. Reverencia muito Osmar e perde a palavra. Não adianta nada. Você tem que reverenciar a palavra, amar todo mundo e saber o que a palavra diz para hoje. Certo? Não é ficar aí apenas formando companheirismo em torno de um homem só para poder bater no ombro dele ou ter um tapinha dele no seu ombro. Nada disso. Nós não vivemos na terra por isso. E eu não creio que esses irmãos que estão comigo nessa 3ª puxada, que estão por isso, porque são homens valentes, são homens que têm uma boa instrução espiritual e eles são homens que não precisam de tapinha nas costas, certo? Os homens que estão comigo, eles nem precisam ser ajudados, porque não se confunde isso. Ajudar uma pessoa para dizer, estou comprando aquela pessoa. Não, eles não precisam disso. Os homens que crêem nesta 3ª etapa verdadeiramente são pessoas que têm dedicado suas vidas a esta mensagem. Sabe que isso é verdade. Entende? Sabe que isso é verdade. Estão poucos aqui por perto de nós que poderiam até citar os nomes. E não quero errar em citar os nomes, porque nós temos lá no Belém do Pará, temos em todo o Brasil, mas tem também aqueles que dizem uma coisa e vivem outra. Certo? Diz uma coisa e vive outra. Então, vamos ver se nós pertencemos mesmo a esta minoria. Eu preciso ser encontrado nesta minoria. No tempo de Noé, foi só um, isso que é minoria, foi só um arrebatado. E aquele mundão de gente vai perecer. Você fala, mas não pode. No tempo de Noé, 8 foram salvos. Mas aquele monte de gente morreram afogados. E não pense que sobrou alguém, não. Sobrou ninguém. Era só os 8 mesmo. E a semente da serpente ainda passou na arca, através das mulheres deles. É o que o irmão Brana ensina na mensagem, a semente da serpente. Então a semente da serpente teve que passar na arca, porque ela tinha que prosseguir do outro lado, ela tinha que vir até o Calvário, ela tinha que vir até aqui, ela tem que ir até o tempo da besta, para poder mostrar que é a semente da serpente. Ela começou lá no Éden e vai até o final. Certo? Isso não falha, mas Deus em todas as épocas está tirando sua minoria. E não adianta falar, eu quero estar numa igreja grande. Não, Deus só tem uma minoria. Tem hora que você está numa minoria que Deus não tem aquela minoria para ele. Então eu tenho que estar numa minoria onde Deus está. Porque não adianta nada, tem uma minoria, mas Deus não está nesta minoria. Se Deus não está nessa minoria, o que eu estou fazendo nela? Ah, mas Deus está onde tiver 2 ou 3 que for dele. Todo lugar que tem 2 ou 3 trinitarianos, então Deus está no meio deles. 2 ou 3 que crê que o irmão Brana vai ressuscitar para revelar selos, trovões, novo nome, que Deus está no meio deles. As pessoas têm que entender isso. Elas pensam que não é a minoria, mas é uma minoria revelada. É uma minoria escolhida por Deus. Deus tem sua minoria. Nas minorias, Deus tem sua minoria. Ele tem aquele pequeno povo, aquele pequeno grupinho. Talvez tenha só você na sua família, mas Ele escolheu você. Você quer que Deus leve todo mundo, mas Ele quer levar você. Tem hora que o que você tem que fazer? Chorar pela família. Pedir castigo, ele já está tudo castigado.
Eles estão castigados que estão fazendo a coisa errada. As mulheres estão castigadas com salto alto, cabelo cortado, roupa curta, roupa de homem, calça esporte, e batom, e esmalte, essa porcariada toda. Ela já está toda perdida. Como você vai pedir mais o quê? Tem que pedir misericórdia. Para começar, são suas filhas, são minhas filhas, são seus filhos, são meus filhos, são dos nossos, que não foi chamado por Deus. Nós queremos que todos sejam chamados, mas não foram chamados por Deus. Está na minoria? Não de Deus. Eles têm a minoria deles. Eles têm um grupinho deles, pouquinho, só anda fulano com fulano, fulano com fulana. É uma minoria, mas entre eles. Eles não têm companheirismo com outros, por quê? Porque aves da mesma plumagem voam juntas. A mulher que quer servir a Deus e o mundo, ela tem que encontrar uma outra mulher que tem o mesmo propósito, servir a Deus e o mundo. E a Bíblia mostra que não se pode fazer desta forma, que não se pode servir a Deus e as riquezas, que é o mundo. Mas eles querem provar que a Bíblia está errada. Eles querem, não, eu tenho parte de Deus e a outra parte não. Deus chamou esse tipo de gente de morna. É uma gente morna, vomitada da boca de Deus. Mas vamos andar com essa minoria. Se você anda na Bíblia, vendo sempre a minoria, crendo na palavra, recebendo a palavra. Vê Abraão. Abraão era a minoria. Olha Sodoma, Gomorra. Olha a família de Abraão. E Deus podia ter dito, Abraão, pregue para sua família, salve sua família. Porque quando Deus quer com a família, Ele diz, então vem tudo. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é porque Deus diz, é assim. Mas na casa de Abraão, Deus falou diferente. Sai da sua casa, da sua parentela, quer dizer, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí tem hora que nós queremos formar toda a nossa família, e eu queria que toda a minha família estivesse na igreja. Mas não tem jeito. Eu queria depois que toda a minha família estivesse na palavra, mas também não dou conta. E não sou eu que converto ninguém. As pessoas são convertidas pela mensagem, e você pega uma pessoa ali do mundo, uma pessoa que não me conhece, uma pessoa que ouve o CD, é convertida. Você pega meus filhos, escuta o CD, não adianta nada. Não cede de jeito nenhum. Certo? Então, está fazendo a obra? Está fazendo a obra na vida dos outros. A mensagem está fazendo a obra na vida dos outros. Se não faz a obra nas nossas vidas, o problema é nosso. Mas que a mensagem está fazendo um trabalho, mudando as pessoas, mostrando para elas que elas estão erradas, que elas precisam crer na palavra e tomar parte desta minoria. Não fica esperando um grande grupo ao seu lado, um grande povo ao seu lado. Não espere. Siga você sozinho. As pessoas conversam comigo, têm vontade de mudar para Franca, eu digo, fica na sua cidade. Tem coisa melhor que você ficar de longe. Você não quer nós de perto? É melhor você ficar de longe. Você fica olhando de longe, seus olhos são melhores. Os olhos que veem de perto sempre dão problemas. Certo? Fica olhando de longe, é tão bom. Mas se eu morasse em Franca, eu não perderia um culto. É só mudar para cá, você não vem na igreja. Não vem, pode ficar sossegado. Pode ficar lá em Belém do Pará. Pode ficar lá no Rio Grande do Sul. Certo? Pode ficar lá no Espírito Santo. Fica por lá. Não precisa mudar para Franca. Você tem que ver Deus na minoria, onde você está. Você sabe, Deus está com você na sua casa, sem ter marido crente, ou mulher crente, ou filhos crentes. Deus está com você. Você é a minoria do lar. Não importa o que aconteça, foi Deus quem te escolheu. Você não vai fazer força para ser uma coisa diferente. Acho que cristianismo, irmãos, é você ser o que é.
fazendo uma força para ser crente. Tem gente que fica na igreja um tempo, mas com a vontade de sair. A mocinha está com vontade de sair para uma calça de esporte. Está com vontade de sair. O meu cabelo já está começando a ficar despontado. Acho que eu vou sair da igreja. Aí apara o cabelo, depois volta outra vez. O rapaz, olha, acho que eu estou precisando fazer alguma outra coisa. Dá uma voltinha, depois vem para a igreja outra vez. Nós sabemos, o mundo está assim. Se a nossa fé não for firme na palavra, nós vamos fazer assim também. Nós não temos que ir atrás do mundo por nossos sentimentos carnais, mas nós temos que buscar a palavra, buscar Deus. Você tem que crer no que Deus falou. Há um desejo dentro. Se não tem desejo, não vai adiantar. Se não tem um desejo dentro, não adianta. Tem que ter desejo por Deus, desejo pela palavra. Então você vem aquela minoria, sai da sua terra, da sua parentela, e vai seguindo essa minoria. Você sabe que Israel era minoria? Israel era uma nação entre as nações. Só Israel era de Deus. Só Israel. Mas e as outras nações? Nenhuma mais. Era Israel. Deus tratava com Israel. Por isso, com Israel, Deus trata como nação. Com os gentios, Deus trata como indivíduos. E ali, Deus tratou de Israel, deixou as outras nações. Israel desbaratava, matava os povos. Tudo bem, era a vitória dele. Mas o dia que Israel pecava, Deus já colocava ele nas mãos de homens ruins. É para isso mesmo que eu levantei Faraó, para que o meu nome fosse conhecido em toda a terra. Mas do outro lado, para escravizar vocês. E que merece ser escravizado, porque vou libertar vocês, mas vocês não vão ficar libertos. Porque interiormente vocês não querem libertação. Mas eu vou provar que eu sou Deus. Eu vou libertar vocês do Egito. Mas lá no deserto, que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos, lá do Egito. Por que foi que você, Moisés, tirou nós do Egito para deixar nós morrer nesse deserto? Nem sepultura tem. Não merece sepultura. Para dizer, aqui jaz fulano de tal, deixa. A areia passa em cima dele, cobre ele. O deserto foi o cemitério deles. 40 anos. E eles reclamaram, mas estavam errados. Deus fez coisas para eles, mostrou milagres para eles. Na hora que faltava o pão, na hora que faltava a água, eles reclamavam para Deus. Já estavam contra Deus. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Porque isso aconteceu. Israel foi assim, e foi por isso que eles morreram no deserto. Eles deveriam ter olhado o que Deus fez lá no Egito. Vamos ficar sossegados que no deserto Ele vai fazer muito mais. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos levar ao lugar que Ele tem prometido. E a promessa era, 3 dias chegaremos em Canaã. Levou 40 anos. A promessa de Deus, já naqueles dias do irmão Brana, irmãos, aquilo ali era para dar um rapto. Deus em carne. Enquanto o 7º anjo estava na terra, Jesus Cristo veio. Ele só podia vir assim. Parágrafo 25, o intervalo, que é a tradução antiga dos selos. O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Ninguém percebeu. Por isso, interpretar a mensagem, traduzir a mensagem. O 7º anjo estará na terra no tempo da sua vinda, como que se o irmão Brana ressuscitasse e fosse estar na terra quando Jesus Cristo viesse para arrebatar o seu povo. Não, o irmão Brana não está falando isso. O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Era tempo presente, mas eles traduziram da forma futura. São coisas que as pessoas fazem para seu bel prazer, para sua própria perdição. Ao invés de olhar na mensagem e ver o que é correto e fazer parte daquele grupinho
daquela minoria. Vamos depressa, lá no tempo de Jesus. Que tamanho era a igreja? Era meia dúzia, irmãos. Meia dúzia. Maria, José, Simeão e Ana estavam ali. Tinha meia dúzia. É uma minoria, é um grupinho pequeno. E as pessoas têm percebido isso? Não, nós queremos fazer parte dos grupos grandes. É a minoria. Você tem que saber que Deus está ali. Deus não está numa minoria que não tem a palavra da hora. Não adianta. Essa não é a minoria de Deus. Tem muitas minorias, mas tem uma minoria que Deus está nela. É aquela minoria a qual a palavra está revelada, manifestada em carne. E a palavra hoje está manifesta em vocês. Nossos corpos são para manifestar Apocalipse 10, 8 a 11. William Branham era o corpo de Deus, era o templo de Deus, que manifestou a palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7. Mas nós somos o corpo de Cristo que manifestamos a palavra de Apocalipse 10, 8 a 11. E aí estamos profetizando a povos, reis, nações e línguas. Se as pessoas pudessem entender isso. Mas é uma minoria. João Batista, naqueles dias dele, quantos discípulos? A gente vê, ele tinha poucos discípulos, e o dia que ele apontou o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, 2 saiu dele. Foi embora. Foi atrás daquele que ele apontou. Aquele é o Cordeiro. Em outras palavras, olha, até aqui eu trouxe vocês. Daqui para frente quem leva é aquele lá. João Batista não teve problema de personalismo. Vou perder minha popularidade. Popularidade? Ele ia perder o pescoço mesmo. Ele era aquele que tinha a mensagem da hora. Ele não tinha que tirar esse cisquinho do ombro do rei para poder ganhar 1 milhão de tijolos, fazer igreja, um caminhão de cimento. O dia que ele foi lá no palácio, ele foi para dizer: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão Filipe. Aí a mulher ficou nervosa. Um dia você vai ver. Ela queria vê-lo decapitado. A igreja é assim. Ela é maligna. Ela sempre matou. Ela matou antes das eras, no Velho Testamento. Ela vem representada lá de Caim. E veio passando por grandes homens na história que mataram, que foram homens contrários à palavra, e ela veio no tempo de Nabucodonosor, a igreja, ela estava no tempo de Herodes, ela veio no concílio de Niceia, ela veio no tempo de William Branham, matando. Ela parou de matar fisicamente e começou a matar espiritualmente. Quando ela montou no cavalo baio, ela matou espiritualmente. Mas Deus estava como uma águia ali no seu profeta para revelar para o seu povo a minoria que ia aceitar, que ia receber a sua palavra. Então você vai ver no dia de Pentecostes. Tinha uns 120, Paulo disse que tinha 500. Era pouca gente, era a minoria. Você vê tanta gente que seguiu a Jesus, miríades de pessoas, são mais de 10 mil, e era isso que seguia Jesus. Quando foi para o Calvário, a minoria, todos me abandonarão, e todos deixaram ele, porque é a minoria. Sempre Deus está, ao ponto de o próprio filho dizer: pai, se for possível, passa de mim este cálice. Estou sozinho, passa de mim este cálice. Você fica sozinho, tem hora que pede para o sofrimento não vir. Mas aquilo ali é para você beber. É o cálice que foi preparado para mim e para você. Mas sabendo, somos a minoria desse dia. Amém? E assim nós vamos chegando até no nosso tempo. Em cada era da igreja, foi a minoria. Não penso que foi a maioria, não. É a minoria. Deixa eu ler mais alguns
versículo só para nós chegarmos a um final aqui. Mateus, muito conhecido, capítulo 11, verso 25 e 26. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos. E agora, e as revelastes aos pequeninos. Os pequeninos eram a minoria. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve sempre aos pequeninos, aquela minoria. São Paulo fala sobre isso também, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Você acha que eu sou sábio? Não, eu sou louco. Pregar Jesus Salvador, curador, batizador com o Espírito Santo, hoje é ser sábio. É ser sábio. Pregar que Deus mandou um profeta, batismo em nome de Jesus Cristo, isso é ser sábio. Mas pregar que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem novo nome, isso é ser louco. Isso é loucura. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas. Você acha que nós somos fortes? Olha o grupinho, olha a minoria. Mas tem uma mensagem, o que me ajuda é isso. Nosso grupinho é pequeno, mas tem uma mensagem que o mundo quer ouvir. Mas não é todo mundo, não, é o mundo de eleito. Ele quer ouvir. Tem gente, eu não posso ser contra, tem gente que quer fazer CD. Você tem que procurar ver se tem gente que quer ouvir você. Ouvir o seu CD. Tem gente que quer gravar hino. Ai, que vontade de gravar um CD de hino. Precisa ver se tem gente que tem vontade de escutar você cantar. Gente, essas coisas que nós pregamos, não é porque nós pregamos, a coisa é automática, é o trabalho de Deus no dia. Não adianta nem eu me esquivar, fugir disso daqui, já está feito. Não tem que fazer mais nada, já está feito. Na África, eles vêm e dizem, o novo nome lá na África já é pregado há muito tempo. Eu posso dizer, é pregado mesmo, da forma errada. É pregado com batismo em nome de William Branham. Isso é errado. Esse é o tipo de novo nome que eles pregam. Eles não têm base escriturística para isso. Que o novo nome foi dado, revelado nos trovões, é fé de rapto, não é batismo nas águas. Você não pode fugir das escrituras. Mas eles não percebem isto. Alguém diz, eu que soube primeiro sobre o Cordeiro sair do trono. Pede para ele uma fita de 10 anos atrás. Fala, você foi o primeiro que pregou? Você tem uma fitinha lá de 10 anos atrás para você mostrar para mim que foi você? Que aí eu vou abafar o Osmar. Pede para eles. Alguém fala, foi eu. Pede para eles, me dá uma fitinha aí de 10 anos atrás. Só 10. Não tem. Você tem que saber que você estava na tutela deste ministério. Todos estes que estão aí fora, prosapiando, mesmo essa terceira etapa pirata que tem aí por toda parte no Brasil, eles têm que saber que foi uma cópia que eles pegaram, mas é cópia, não é verdadeiro. É uma cópia da verdadeira. Por isso eles não têm novo nome para eles é a palavra, e palavra não é nome. Mas a Bíblia diz que ele tem na sua coxa escrito o verbo de Deus. Verbo de Deus não é nome. Jesus também era o verbo de Deus, mas o nome era Jesus. Agora, você saber que lá na coxa dele está escrito o verbo de Deus, você teria que primeiro ser um eleito para poder crer que aquilo ali é brana, para você ser raptado, para descer em Apocalipse 19, provar que é isso que é novo nome. Você tem que ter a revelação antes de subir.
Porque é a palavra, mas é a palavra do dia. Ele tem na sua coxa escrito o verbo de Deus, a palavra de Deus. Mas qual é o nome dessa palavra? É a mesma coisa de dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. O verbo não é nome. A palavra não é nome. Mas a palavra tem um nome. Chamou Jesus no seu dia. E Apocalipse 19, a palavra tem um novo nome ali. É o verbo, um novo nome. B-R-A-N-H-A-M. Mas, isso é para o povo saber quando a igreja de Cristo, essa esposa, estiver descendo. Não, nós já estamos sabendo agora porque vamos subir. Porque os 7 trovões é para subir, novo nome é para subir. Por isso, quando descer, nós estamos despreocupados. Vem com um novo nome, estamos despreocupados para um reinado milenial. Agora, quem vai crer? A minoria. Não espere maioria, é a minoria. Eu nem li, tem que ler o mesmo parágrafo aqui para mim encerrar. 204, unidade. Veja o que aconteceu, porque o mesmo Deus que separou e veio a Abraão e lhe mostrou vindicação da sua separação. Deus, como eu gostaria, se eu pudesse, eu gostaria de poder fazer somente algo para lhes deixar ver isto. Deus mostrou a Abraão, sendo que ele separou a si mesmo. Ele lhe mostrou a vindicação disto, que ele estava com ele e bem no meio, no seu meio. E Jesus disse que as mesmas coisas aconteceriam nos últimos dias. A nação não era Abraão, ele estava na minoria. Você tem a nação judaica, não, mas aqui ele estava na minoria. A nação não era Abraão. Ele estava na minoria, mas Deus estava com ele. Então ele o havia separado. Nós temos que nos separar nesses últimos dias. Agora, devemos ser agradecidos a Deus. Somos um povo separado. Separado de trindade, separado de primeira e segunda etapa. Somos um povo separado da dualidade. Somos um povo separado de ressurreição isolada do irmão Brana. Somos um povo separado daquilo que eles pregam, que o irmão Brana ainda vai fazer. Somos separados. Não adianta querer dizer, somos misturados. Somos separados. Não andarão 2 juntos, se não estiver de comum acordo. E não estamos de comum acordo. As pessoas, elas pregam amor. É o amor divino. A gente tem que estar... Amor divino é amor de Deus. Amor de Deus é corretivo, o profeta disse. Não é esse tipo de amor lambão que nós usamos e falamos sobre ele aqui, não. O amor fraternal, também o amor traidor, o amor eros, sexual. Não, estamos falando de um amor divino. Amor divino é você crer que Deus está em carne hoje num povo. É você crer que a manifestação de Apocalipse 10, 8 a 11 está hoje evidenciada em nosso tempo. É você crer, é você ver isso. A minoria. Isto é você ter revelação do que Deus está fazendo agora. Pai Celestial, obrigado pela oportunidade de falar estas verdades, Senhor. De posicionar o seu povo dentro daquilo que é real. Que nós temos segurança, que sabemos que não estamos perdidos. E que quem segue esta palavra também não está perdido. Porque é a revelação que o Senhor pregou através do seu profeta. E o seu profeta foi a minoria no seu dia. Nem o tabernáculo Brana viu o que ele pregou. Ele mesmo diz, perguntas e respostas sobre os selos de 7 a 10. Duvido que alguém tenha visto o que tem sido ensinado nesta semana. Pai, mas ele era a minoria. Não era o tabernáculo Brana todo. Ele era a minoria. Mas há poucos irmãos que ali podia ver, que estavam ao lado dele. Mas os demais não viram. E até hoje eles estão provando que não viram, que tem esperado seu profeta ressuscitar para revelar o que já está revelado, para manifestar o que já está manifesto.
Deus, obrigado pela oportunidade de crer, de ver e de viver estas coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Por esta vida, pelo bem que revelou, graças pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas roças do caminho, pelo espinho que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que pagou. Pela cruz e o sofrimento, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças, sempre graças.